E aí, galera? Hoje a gente vai navegar por águas turvas e desvendar mistérios sombrios. Se você pensava que rios eram só lugares tranquilos para um piquenique de domingo, prepare-se para se surpreender. Deixe-me apresentar a vocês um lado obscuro da natureza. Um lado que vai fazer você pensar 2 vezes antes de chegar perto da água. Vamos mergulhar nos perigos ocultos, nas criaturas aterrorizantes e nas histórias macabras que transformam esses rios em verdadeiros pesadelos. Apertem os cintos, porque hoje vamos desbravar os 10 rios mais perigosos e assustadores do mundo. Número 10. Rio Amazonas, o gigante inconquistável. Começamos nossa aventura com o gigante da América do Sul, o Rio Amazonas, um titã que carrega mais água que nenhum outro no planeta. Você pode até pensar, mas ele é enorme, deve ser tranquilo navegar por ele. Se enganou. As correntezas do Amazonas são poderosas como um exército em fúria, capazes de transformar embarcações em cacos e arrastar almas desavisadas para o fundo. Mas o perigo não para por aí não. Estamos falando da Amazônia, um caldeirão de biodiversidade onde até a plantinha mais inocente pode te mandar para o hospital. E quando o assunto é bicho peçonhento, o Amazonas se supera. Piranhas famintas com dentes afiados como navalhas, jacarés gigantes prontos para o bote e, claro, o terror das águas, o lendário candiru. Esse peixinho minúsculo e sem vergonha entra em qualquer fresta do corpo humano. Acredite em mim, você não quer cruzar o caminho dele. Número 9. Rio Congo, o enigma da África. E do Brasil, atravessamos o Atlântico e vamos para o coração da África, onde corre o misterioso Rio Congo, um gigante tão imponente quanto o Amazonas, mas com um toque ainda mais sombrio. Prepare-se para mergulhar no rio mais profundo do mundo, um abismo líquido que chega a mais de 220 metros de profundidade. É tanta água, mas tanta água, que até hoje ninguém sabe exatamente o que se esconde nas profundezas do Congo. E como se não bastasse a escuridão, as correntezas do Congo são famosas por sua violência, um turbilhão implacável que já desafiou e derrotou os navegadores mais experientes. E não podemos esquecer das cataratas de Inga, um espetáculo da natureza tão lindo quanto mortal. Imagine só a força da água despencando por essas quedas colossais. É de arrepiar. Mas o perigo não se limita à força bruta da natureza. As águas escuras do Congo também abrigam criaturas temíveis, como os lendários crocodilos do Nilo, gigantescos e vorazes, e os hipopótamos, que apesar da aparência fofinha, são uns dos animais mais agressivos do planeta. No Congo, amigo, é melhor ficar de olho aberto. Número 8. Rio Ganges. E saindo da África, a gente desembarca direto na Índia, lar do Rio Ganges. O Ganges é sagrado para os indianos. Eles usam suas águas para tudo. Mas essa fé tem um preço alto. O Ganges é um dos rios mais poluídos do mundo. E a cremação incompleta torna a situação ainda mais sinistra. É a realidade do Ganges, um rio que desafia a lógica e a resistência humana. Número 7. Rio Mekong, a beleza traiçoeira. E saindo da Índia, a gente viaja para o Sudeste Asiático para conhecer o Rio Mekong. Esse rio é lindo, mas traiçoeiro. Pode te levar num piscar de olhos. É a água que passarinho não bebe. O Mekong atravessa vários países e deixa sua marca com cheias imprevisíveis. Num minuto tá calmo, no outro, zás, uma tromba d'água gigante. E não adianta rezar, ninguém segura essa fúria. E como se não bastasse, o Mekong abriga criaturas assustadoras. Tem o bagre gigante que pode chegar a 300 quilos. Imagina encontrar esse monstro. E cobras d'água venenosas. É cada bicho mais assustador que o outro. Navegar nessas águas é para os corajosos. É adrenalina pura. Número 6. Rio Nilo. E a gente desembarca agora no Egito, lar de faraós, pirâmides e, claro, do lendário Rio Nilo. Um rio que, além de ser berço de uma das maiores civilizações da história, também é palco de perigos milenares. E quando a gente fala em perigos no Nilo, já vem logo na cabeça aquela imagem clássica, né? Crocodilos. Os crocodilos do Nilo são famosos no mundo todo, e não é para menos. Essas criaturas pré-históricas podem chegar a 6 metros de comprimento, o tamanho de um carro. É de gelar a espinha. Eles ficam lá,
camuflados nas águas turvas, só esperando um desavisado dar mole para virar banquete. Mas não pense que os crocodilos são os únicos vilões da história, não. O próprio rio em si já é um desafio e tanto. As correntes fortes e as mudanças repentinas no nível da água podem pegar qualquer um de surpresa, de barqueiros experientes a turistas desavisados. E como se não bastasse a fúria da natureza, o Nilo ainda tem que lidar com a instabilidade política da região. Conflitos e tensões transformam o rio em um território imprevisível, onde o perigo pode estar à espreita em cada curva. É como se o rio refletisse a própria história do Egito, grandiosa, imponente, mas também cheia de perigos e mistérios. Número 5. Rio Mississippi, o gigante indomável. E saindo da África, a gente vai parar lá nos Estados Unidos, um país que dispensa apresentações com um rio que de longe parece até tranquilo. Se você pensou no Mississippi, acertou. Só que, gente, não se iludam com essa aparente calmaria. Esse gigante é famoso por ser um dos rios mais mortais do mundo, e não é à toa. O Mississippi é cheio de curvas traiçoeiras, e as correntezas, meu amigo, essas são de arrepiar. Já pensou ser pego de surpresa por uma força da natureza dessas? É de perder o fôlego. Quem se arrisca a navegar por essas águas precisa estar preparado para enfrentar a fúria da natureza. E como se não bastasse a força descomunal da correnteza, o Mississippi ainda tem outro truque na manga às tempestades. Quando a chuva cai forte, o nível do rio sobe num piscar de olhos. E aí, meu amigo, é melhor correr para as colinas. Inundações repentinas e violentas são comuns por aqui, deixando um rastro de destruição por onde passam. Então, já sabe, né? Se você estiver planejando um passeio de barco pelo Mississippi, é bom pensar duas vezes e tomar todos os cuidados necessários. Lembre-se que estamos falando de um gigante adormecido, que a qualquer momento pode despertar com toda a sua fúria. Número 4. Rio Zambezi, a beleza fatal. Preparem seus passaportes porque agora a gente vai para a África, mais precisamente para o Rio Zambezi. É aqui que a gente encontra uma das maravilhas naturais mais impressionantes do mundo, as Cataratas Vitória. A vista é de tirar o fôlego, mas não se deixem enganar pela beleza, porque por trás desse visual cinematográfico se esconde um rio cheio de perigos. Se você pensou em crocodilos e hipopótamos, acertou em cheio. O Zambezi é o lar desses animais incríveis, mas que também podem ser extremamente perigosos. Imagina só, você está lá, curtindo a paisagem, quando de repente dá de cara com um desses gigantes. É de gelar a espinha. Mas não pense que o perigo se resume aos animais. As correntezas do Zambezi são famosas por serem imprevisíveis e traiçoeiras. Surpresas podem acontecer a qualquer momento, até mesmo para os aventureiros mais experientes. Então fica a dica: se você é do tipo aventureiro e está pensando em desbravar o Zambezi, seja em um rafting ou em qualquer outra atividade aquática, redobre a atenção e lembre-se, a prudência nunca é demais quando se trata da força da natureza. Número 3. Rio Tibre, o Rio das Sombras. A gente desembarca na Itália, onde está localizado o Rio Tibre. Pode parecer estranho incluir o Tibre nessa lista, depois de termos visto tantos rios poderosos e cheios de animais mortais. Mas calma, que aqui o perigo mora na história. Ao longo dos séculos, o Tibre foi palco de eventos sombrios e misteriosos. Guerras, crimes, suicídios. Tudo isso aconteceu nas águas escuras desse rio que corta Roma. As lendas e histórias que cercam o Tibre são de arrepiar, e a atmosfera de mistério é palpável. Dizem que as almas daqueles que encontraram seu fim no Tibre ainda vagam pelas suas margens, assombrando os vivos. Histórias de fantasmas, vultos e sussurros sinistros ecoam pelas ruas de Roma até hoje, mantendo viva a aura de mistério que envolve o rio. Então, da próxima vez que você estiver passeando por Roma e se deparar com o Tibre, lembre-se de que você está diante de um rio com uma história rica e sombria. As águas calmas escondem segredos ancestrais, e a atmosfera de mistério é capaz de arrepiar até os mais céticos. Número 2. Rio do Yangtze, o gigante ameaçado. E saindo dos mistérios da Europa, vamos para a Ásia, mais precisamente para a China, lar do Yangtze, o terceiro maior rio do mundo, em extensão. Imaginem só a quantidade de histórias e lendas que esse rio guarda.
O Yangtze é famoso por suas paisagens deslumbrantes, que inspiram poetas e pintores há milênios. Mas não se deixem enganar pela beleza serena, galera. O Yangtze também tem um lado obscuro. Suas cheias históricas já causaram devastação inimaginável, ceifando a vida de milhões de pessoas ao longo dos séculos. É como se o rio de repente resolvesse mostrar sua força bruta, lembrando quem manda ali. E como se não bastasse a fúria da natureza, a ação humana também tem contribuído para o lado perigoso do Yangtze. A poluição desenfreada ameaça a fauna e flora, colocando em risco a existência de espécies como o golfinho baiji, um animal tão raro que é considerado um fóssil vivo. É triste demais pensar que a ganância humana pode acabar com uma criatura tão incrível. Enfim, o Yangtze é um rio de contrastes, beleza e tragédia, vida e morte. Tudo isso entrelaçado em suas águas turbulentas. Um verdadeiro gigante que impõe respeito e nos lembra da nossa pequenez diante da força da natureza. Número 1. Rio Amur, o gigante gelado. E para fechar com chave de ouro, essa expedição pelos rios mais perigosos do mundo, chegamos ao longínquo e misterioso Rio Amur, na fronteira entre a Rússia e a China. Imaginem só, um rio que corta a gélida Sibéria, palco de invernos rigorosos, que transformam tudo em um mar de gelo. Pois é, meus amigos, o Amur é famoso por suas águas escuras e gélidas, que durante o inverno congelam completamente, criando uma paisagem surreal e assustadora. Tentar navegar nessas condições é um desafio para os mais experientes aventureiros, um verdadeiro teste de resistência aos limites da natureza. E se o frio extremo não fosse suficiente, o rio Amur ainda abriga criaturas colossais que parecem ter saído de filmes de terror. Entre elas, destaca-se o esturjão gigante, um peixe pré-histórico que pode chegar a 6 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Imaginem só se deparar com um bicho desses enquanto pescam em um buraco no gelo. É de arrepiar a espinha, não é mesmo? O rio Amur é a prova de que a natureza é capaz de ser bela e assustadora ao mesmo tempo, um lugar inóspito que guarda mistérios e perigos inimagináveis. E aí, pessoal, gostaram da viagem? Desvendamos os segredos e os perigos de 10 rios que parecem ter saído de um filme de suspense. Vimos que a natureza é capaz de criar belezas exuberantes, mas também de se manifestar de forma implacável. E você? Teria coragem de encarar algum desses rios? Se você fosse obrigado a escolher um desses rios para atravessar, qual você escolheria e por quê? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Valeu, galera, e até a próxima aventura!